Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Confira as principais notícias desta segunda-feira. Governo lança 30 medidas para modernizar a administração tributária no estado. Espaço de acessibilidade digital para idosos e população carente é lançado na capital. Preso mais um suspeito de matar policial no caso de Porto Xavier. E atenção, vacina contra a gripe está disponível somente em 13 postos da capital. E mais, as notícias da dupla Grenal, Seleção Brasileira e a previsão do tempo para esta terça-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC de hoje falando sobre as 30 medidas apresentadas pelo governo do estado para facilitar a arrecadação de impostos gaúchos. Em evento realizado no Parque Científico e Tecnológico da PUC, foi lançado o Receita 2030, conjunto de 30 medidas que tem como objetivo modernizar a administração de impostos estaduais, como o IPVA e o ICMS. É um conjunto de 30 iniciativas, 30 ações que a gente pretende implementar ao longo desses 4 anos da atual administração para reformar o regime tributário, não só do ponto de vista dos setores econômicos, das alíquotas, mas mais importante do que isso, do ambiente de recolhimento, das obrigações que são necessárias, da complexidade que se tem para recolher tributos hoje, do relacionamento com o fisco, da forma de apuração de eventuais impropriedades. Então é um conjunto amplo de medidas. As iniciativas vão proporcionar um melhor ambiente de negócios para o contribuinte gaúcho. Um conjunto de medidas que tem um objetivo central: melhorar o ambiente de negócio das empresas no Rio Grande do Sul, melhorar a relação fisco-contribuinte, simplificando radicalmente o cumprimento das obrigações acessórias. Para o governador Eduardo Leite, os primeiros resultados dessa iniciativa já devem aparecer nos próximos anos. Os reflexos, a gente tem a expectativa sim, que se sintam já dentro do nosso governo, mas é um projeto aqui de longo prazo. Quando fala 2030, são as 30 iniciativas, mas olhando para um horizonte também até 2030 de toda a modernização que tem que ser feita na administração tributária do estado do Rio Grande do Sul. A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Os depósitos do primeiro lote serão feitos no próximo dia 17 de junho. Serão pagos 5,1 bilhões de reais a mais de 2 milhões e 570 mil contribuintes. O montante será pago para idosos e para pessoas com algum tipo de deficiência ou doença grave, sendo 4,99 bilhões somente para o IR 2019, ano base 2018. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br. O Procon de Porto Alegre inaugurou hoje o Núcleo de Inclusão Digital. O espaço é gratuito e destinado a idosos e pessoas de baixa renda. O espaço é uma sala mobiliada com equipamento de projeção e 6 computadores. Tudo para auxiliar quem vem buscar atendimento. Os usuários podem utilizar sites de educação financeira e consumo, consultar o Código de Defesa do Consumidor, além de canais digitais, como o SAC. Não pode entrar em sites de entretenimento ou redes sociais, que são bloqueados. Quando a pessoa chega aqui no Procon, ela já quer receber um atendimento, já tem uma reclamação específica, né? O que nós pretendemos é chamar as pessoas após o atendimento a conhecer esse espaço e apresentar as possibilidades de atendimento que podem ser feitas de uma forma virtual. Além de auxiliar quem não tem computador ou internet em casa, o projeto também ajuda o atendimento aqui na sede do Procon. Serviços online, como bloqueio de telemarketing, agora podem ser feitos diretamente aqui. O que a gente busca com esse núcleo? A gente quer incluir as pessoas na era digital, né? As pessoas que têm mais dificuldade, o pessoal da terceira idade, população mais carente, que às vezes tem dificuldade de imprimir a segunda via de um boleto, de entrar em contato com uma empresa através do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente. Então a gente quer mostrar essas possibilidades digitais que as pessoas não têm tanto acesso ainda para que as pessoas passem a ter. O Núcleo de Inclusão Digital é um projeto inédito financiado pela iniciativa privada em 5 Procons do Brasil. Aqui na capital gaúcha, ele fica aberto para o público em geral, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. O site The Intercept publicou neste domingo uma série de reportagens que mostram que o ex-juiz e agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
pode ter interferido nas investigações da Operação Lava Jato. Esse é um assunto para Guilherme Macalossi. Macalossi, o que a gente pode analisar sobre essa possível interferência do Sérgio Moro nas investigações da Lava Jato? Boa noite. Boa noite, Daniel. É um assunto bombástico e não tem se falado de outra coisa no Brasil em termos políticos, a não ser disso desde ontem, quando o Intercept publicou 3 matérias e um editorial sobre estas informações sigilosas que teriam saído do celular do ministro Sérgio Moro e também dos procuradores da Operação Lava Jato. Alguém vai dizer, mas esse tipo de divulgação não é criminosa? Sim, quem conseguiu invadir o telefone do ministro Sérgio Moro e dos procuradores é um delinquente. E o Estado e os organismos de investigação devem estar atentos para que o nome seja descoberto, porque afinal de contas é um crime, né? Isto é um crime. Agora, a publicação não necessariamente, a não ser, obviamente, que o veículo esteja mancomunado com o invasor, ou seja, que eles tenham agido de forma dolosa e cooperada. Agora, não existe nenhum indício disso, pelo menos até agora. De modo que a imprensa publica o que lhe é passado. E isso corresponde a um material que, segundo o Intercept, representa muito mais do que apenas aquilo que foi divulgado até agora e que dá conta de uma relação do juiz Sérgio Moro com os procuradores que parece avançar alguns passos além daquilo que pode ser considerado uma relação institucional saudável. Quer dizer, o Sérgio Moro dizendo qual que é a operação que deve vir na frente de outra, o juiz Sérgio Moro dizendo ali que determinada procuradora não é a melhor no interrogatório, né? Também muita fala relativa a coisas que poderiam ser trazidas por aspecto político. O fato é que a Lava Jato está sob risco porque os seus protagonistas não tiveram cuidado. Não tiveram cuidado institucional. Está sob forte risco mesmo, até porque você entrou aqui no estúdio e me deu uma informação que pode mudar completamente o cenário da Lava Jato, que foi anunciada agora à noite, né? Não. Amanhã entra em pauta de votação no Supremo Tribunal Federal. Exato. A discussão sobre a liberdade do Lula, tá aí relativo ao STJ. É um processo lá sendo julgado pelo Félix Fischer. Uhum. Isso, mas entra dentro do contexto, porque Exato. está sendo contestado nesse momento a parcialidade do juiz responsável pela primeira sentença condenatória do Lula, que é o Sérgio Moro. E pode ser que no debate do Supremo Tribunal Federal venha a ser arguída a nulidade do processo. Por quê? Porque, segundo a lei, se o juiz interfere no processo, ajudando ou aconselhando uma das partes, ele está viciando o processo desde o início. E é isso que a defesa do Lula provavelmente alegará. E nós não sabemos o que vai sair da decisão amanhã do Supremo Tribunal Federal. Só para concluir, o que eu estava falando é que este descuido por parte dos protagonistas da Lava Jato colocou a operação em risco. Porque o que o Intercept divulgou não absolve o Lula de nenhum crime, Exatamente. mas cria elementos judiciosos que são de serventia daquilo que a defesa estava alegando e que ajudam a esquerda e o PT a fortalecerem a sua narrativa de que Lula é um preso político. E nesse caso não vai afetar só o Lula. Todos os condenados até agora pela Lava Jato Não ser seriam beneficiados. todos. Seriam todos os que eventualmente estivessem inseridos nesse contexto. Entendi. Mas obviamente que todos vão poder pedir. Exato. Todos vão ter argumento agora. Porque, primeiro, não foi divulgado todas as conversas. E eles sabem agora que havia pelo menos um parâmetro. Então, vocês imaginam o tamanho do estrago que isso pode ser causado. Exato. Quer dizer, se houver esse estrago, então eu acho que é preciso se falar do grande erro estratégico aí do Ministério Público e dos juízes neste caso. Perfeito. Cruzando as conversas, hoje continua debatendo sobre isso. Então. Nós vamos falar sobre isso na edição de hoje, logo depois do jornal. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Obrigado, Daniel. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do SISU de 2019. São mais de 3.000 vagas disponibilizadas aqui no Rio Grande do Sul. Entre os dias 12 e 17 de junho está aberto o período de matrícula da chamada regular.
Os selecionados devem observar dias, horários e locais de atendimento definidos pelo edital da instituição pela qual foram selecionados. Os candidatos que não passaram nesta primeira fase podem se inscrever na lista de espera. Para isso, os interessados devem acessar o sistema pelo site sisu.mec.gov.br e confirmar o interesse em entrar para a lista. O prazo começa amanhã e termina na próxima segunda-feira, dia 17 de junho. O novo chamamento acontece no dia 19. Preso hoje mais um suspeito de matar um policial militar durante um assalto na cidade de Porto Xavier. Ezequiel Davi Trindade foi preso na tarde de hoje na cidade de Vacaria. Ele é apontado como o principal articulador de roubos a bancos em todo o estado, além de ser suspeito de assassinar o policial Fabiano Rec Lunks no caso de Porto Xavier. O ataque à agência do Banco do Brasil aconteceu dia 24 de abril. Na fuga, a quadrilha fez um cordão humano com reféns antes de fugir. Durante o cerco em Campina das Missões, o soldado Fabiano, de 34 anos, foi atingido por disparos de fuzil e morreu. No total, 7 pessoas foram presas até agora. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver. 13 postos de Porto Alegre ainda têm a vacina contra a gripe. Nós já voltamos. Bloqueado o trecho da rua Nita Garibaldi, em Porto Alegre, para obras de drenagem. Segundo a IPTC, os trabalhos devem acontecer pelas próximas semanas. O trânsito está liberado apenas para acesso local entre a Avenida Marechal Andréa e a Rua José Scutari. Os desvios afetam as linhas de ônibus 525, B51 e B51.1. Uma parada provisória foi sinalizada na Marechal Andréa. Quem estiver de carro e quiser seguir em direção à Avenida João Valig vai precisar entrar na Marechal Andréa, que vai ficar com sentido único até a Avenida Nilo Peçanha. Já quem quiser se deslocar em direção à Avenida Carlos Gomes deve acessar a Rua Luiz Cosme, que também terá sentido único, e depois a Rua Atanásio Belmonte para chegar à Avenida Plínio Brasil Milano. Após grande procura, vacinas contra a gripe estão disponíveis em apenas 13 postos de saúde aqui de Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 80 mil doses ainda estão disponíveis. Não haverá reposição, pois a campanha nacional foi encerrada no dia 31 de maio. Somente na semana passada, mais de 50 mil pessoas fora dos grupos de risco se vacinaram, mas o índice de pessoas imunizadas na capital está em 77%. As unidades que ainda estão vacinando são Modelo, Santa Marta, Santa Cecília, Vila dos Comerciários, Bom Jesus, Rubem Berta, Ramos, IAPI, São Carlos, Restinga, Belém Novo, Clínica da Família e Tristeza. Agora vamos à previsão do tempo. A semana começou com elevação das temperaturas aqui no estado. Vamos ver como é que fica o clima em algumas regiões para esta terça-feira. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, sol com nuvens, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Bento Gonçalves, na Serra, o sol também aparece entre nuvens, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Capão da Canoa, no litoral norte, os termômetros variam entre 16 e 26 graus. Sol com nuvens e tempo sem chuva. Bagé, na Campanha, tem sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Chove rápido. Agora é hora do futebol. Após a goleada contra Honduras, o time do Tite, a seleção brasileira, está preparada para a estreia na Copa América. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O placar contra Honduras foi tão elástico, mas tão elástico que nem Tite sabia mais quanto estava o jogo. A gente fica envolvido tanto na competição e tinha momentos que eu confesso que eu não sabia o resultado, mas eu queria e cobrava desempenho. Tá, mas antes de qualquer coisa, vamos voltar para o início, para eu te mostrar como foi a goleada do Brasil. O primeiro gol saiu rapidinho, logo aos 5 minutos de partida.
Gabriel Jesus, de cabeça, abriu o marcador. O juiz até revisou no vídeo para ver se Richarlison não tocou na bola e estava impedido, mas no final deu gol brasileiro. Se você pensou que o segundo gol demorou, você está errado. 7 minutos depois, Thiago Silva aumentou de cabeça. Olha, já o terceiro gol até que demorou para sair. No fim do primeiro tempo, depois de Richarlison sofrer pênalti, Felipe Coutinho fez virar goleada. 3-0 para o Brasil. Cara, você vai para campo, você vai querendo ganhar. E a melhor forma de respeitar um adversário é jogando sério e fazendo gols. Foi o que a nossa equipe fez. Em nenhum momento brincamos, desvalorizamos o adversário. Muito pelo contrário, a gente continuou jogando, buscando gol. Na volta do intervalo, o quarto não demorou para sair. De novo, Gabriel Jesus, mas desta vez foi aos 2 minutos de partida. Bom, depois daí o Brasil começou a abusar do jogo. David Neres driblou todo mundo até fazer o 5º gol da partida. Firmino, atual campeão da Champions League, também deixou o seu, e de cavadinha, 6-0 para o Brasil. Ainda deu tempo para finalmente um jogador da dupla Grenal aparecer. Everton Cebolinha deixou o Richarlison na cara do gol e fechou o marcador. A cada passo, a cada jogo, tu ter essa consistência, tu ter essa confiança, progredir, te desafiar, melhorar. Hoje, por exemplo, eu falei em precisão de finalizações. Hoje não dá para contar o número de finalizações, mas dá para exigir precisão. Se contar as duas no pau do Coutinho, foi mais que 50% que acertou no gol. Me serve. A vitória por 7-0 contra Honduras é a maior da seleção brasileira desde 2012. Mas agora os amistosos encerraram. E a seleção tem um desafio maior pela frente, a Copa América, onde já estreia na sexta-feira contra a Bolívia, num grupo que também tem Peru e Venezuela. A pressão para vencer a competição está toda em cima da seleção brasileira, porque como joga em casa, é a favorita para vencer a Copa América. Para mim, não só como jogador, mas como torcedor que eu sempre fui, todos os campeonatos, todas as competições que o Brasil entrar tem a pressão de ganhar, porque se trata do país do futebol, da camisa maior do mundo. Então, todos os torneios, todas as competições, o Brasil tem a pressão de ganhar sim, e ainda se tratando no Brasil. A gente vai fazer o nosso máximo, porque a gente está dentro da nossa casa e a gente quer levar esse troféu aí para a nossa seleção. Então, a gente vai dar o nosso máximo para que a gente possa ser campeão. Definidos os adversários da dupla Grenal na próxima fase da Copa do Brasil. Mais detalhes no comentário de Ribeiro Neto. Meus amigos, pois os últimos jogos da dupla do Brasileiro parecem que já estão tão distantes, né? E já se fala em outra coisa a partir de hoje. E em especial o sorteio da Copa do Brasil. Que, aliás, estava recheado de grandes expectativas, porque poderíamos ter, né, um Grenal, mas não foi o que aconteceu. Eu diria até, e a gente observando os confrontos que saíram do sorteio, que o Grêmio teve na minha opinião, uma sorte bastante considerável. Pega o Bahia, e mesmo que decida a segunda partida em Salvador, eu acho que o Grêmio tem condições, melhorando bastante, é claro, durante a parada para a Copa América, de sair vencedor do confronto. Já o Internacional, meus amigos, pega o Palmeiras. O Inter deu azar. E vários meses, embora decida em casa contra o Palmeiras, é um confronto onde o Inter não entra como favorito. Mas isso pode até ser bom, né? Na medida que o Palmeiras também está envolvido em Libertadores da América e está ponteando o Campeonato Brasileiro. É óbvio que agora não se pode dizer vai ser isso ou vai ser aquilo. Seria irresponsável da minha parte dizer. E nem tirar esperanças, nem mesmo do torcedor colorado, que pega uma pedreira que é o Palmeiras. Mas vale a mesma coisa para o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Para Atlético Paranaense e Flamengo, né? Ou seja, as quartas de final da Copa do Brasil, pelo jeito de ser da competição, de mata-mata, é uma competição completamente diferente, onde às vezes o menor futebol ganha pela competitividade. O caminho está aberto. A seleção brasileira esteve presente com a gente aqui e o que eu vou dizer de uma goleada sobre Honduras? Muito pouco, né?
Agora, eu gostei de ver a seleção sem o Neymar. E eu acho que é isso que o Tite tem que fazer, a nossa seleção aprender a jogar, sem a dependência do que aquele que poderia ser craque, ser ídolo e tal, e que é o nosso melhor jogador, mas está envolvido com outros problemas. É ou não é? O Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias amanhã ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. A seguir, você fica com o Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã.